Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. O tema de hoje chama-se Dor, um processo de reajustamento. Vamos à nossa prece de hoje. Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Eu reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que eu tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso eu busco em ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade, pois isto seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontro em mim canais da cura, pois se fui capaz de criar as minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos de amor e de fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixes perdido no labirinto das provas, que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que eu te peço. Trazei-me o elixir do teu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigado, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. Vamos lá para o tema do vídeo. Dor, processo de reajustamento. Agora que nós conhecemos o processo do karma, da lei do retorno em vídeos passados, meditemos no vídeo de hoje. Estamos numa época que a Terra passará por transformações, por muitas doenças, por muita dor, por muito sofrimento. Carnaval está aí. Com o carnaval está vindo um vírus lá da África chamado Nipah. Os efeitos, as consequências desse vírus só vai ser sentida após esse carnaval. Agora que nós conhecemos o porquê do nosso sofrimento, não existe mais razões para exclamarmos num gesto de revolta: nasci para sofrer. Não, meus irmãos, ninguém nasceu
para sofrer. Sofremos sim para colher a negatividade, o mal que semeamos em nossa vida e na vida de muitos irmãos de outras épocas. Por consequente, quem sofre deve exclamar: eu estou sofrendo para purificar-me, para reajustar-me às leis divinas. O sofrimento, no fundo, ele não é nada menos do que um processo de reajuste. Porque, sofrendo, anulamos os maus efeitos da lei do choque de retorno. Uma vez que a movimentamos contra nós pelos maus atos praticados num passado não muito distante. Se estacionarmos à margem do progresso espiritual, isto é, formos negligentes, indiferentes, o sofrimento nos estimula a caminhar como esporas, a acicatar-nos para a marcha ascensional. Sofrimento, meus irmãos, corrigindo os erros de um passado não muito distante, prepara nossa alma para a bondade, para o sentimento de fraternidade que devemos manter para com todos indistintamente. A dor e o sofrimento é também a porta pela qual nós vamos ingressar nos enobrecidos planos do universo. Contudo, amados irmãos, esse preparo, esse ingresso, só se adquirirão por merecimento. Só nós vamos adquiri-los pela aplicação que cada um de nós dá à reencarnação presente, a maneira pela qual aprendemos a suportar nossas dores e sofrimentos com muita resignação, pois ela é o resultado, e sem revolta o resultado vai ser outro. Diminuiremos ou vamos aumentar o nosso sofrimento, a nossa dor, segundo o nosso procedimento. Portanto, não é proibido lutar contra o sofrimento. Olhando para um passado não muito distante, nós vemos a luta ingente que todo ser humano trava e travará durante muito tempo para deixar de sofrer. Dessa luta, portanto, contra o sofrimento, origina-se o progresso. Porque é diante da dor que nós crescemos, que nós melhoramos, que nós arrumamos alternativa para se livrar dessa dor que nós mesmos criamos na nossa jornada evolutiva. No terreno material, meus irmãos, é a multiplicação da vida e o procurar o máximo de rendimento com um mínimo de esforço. No terreno moral, é a consecução da virtude, da compreensão mútua, da fraternidade irrestrita, enfim, da extirpação da ignorância, que é a nossa falta de conhecimento com discernimento das leis que regem o universo. Quando nós tivermos
acabado com a ignorância das coisas espirituais, em que a maioria da humanidade está no momento envolvida, teremos dado um passo decisivo para banirmos o sofrimento da face da terra. Diante do sofrimento dos nossos irmãos, do sofrimento alheio, nunca deveremos nos arvorar em juízes. Como espíritas, nós sabemos perfeitamente qual é a origem do sofrimento. Entretanto, deparando-se com um sofredor, com uma pessoa que nos pede auxílio, ajuda, procuremos ajudá-lo, balsamizar-lhe as feridas, confortá-lo, tudo fazer para amenizar, para diminuir o seu sofrimento. Jamais deveremos atirar no rosto dessa pessoa, a dizer-lhe que ele sofre porque merece. Não temos esse direito de julgar o próximo. Todos aqueles que se lamentam, que sofrem, que clamam por socorro, eles muitas vezes não têm forças para livrarem-se sozinhos dos abismos do sofrimento que eles próprios criaram para a sua vida. Portanto, é o nosso dever estender-lhes mãos amigas, consoladoras, confortadoras. Ainda que o grande modelo a ser seguido por todos nós é Jesus de Nazaré. Jesus, ele sabia perfeitamente que os sofredores que o procuravam eram espíritos cujo resgate dos males praticados num passado não muito distante, ele nunca censurou, nunca reprovou quem o buscava, pela maldade antiga, dizendo: você está colhendo o que plantou. Ele sabia que as causas do sofrimento presente, a causa só poderia estar num passado muito tenebroso para cada um. Jesus procurava meigamente auxiliá-los, ampará-los, confortá-los, curá-los, redimi-los para o bem. Quando um sofredor queria ajoelhar-se a seus pés para agradecer-lhe a graça recebida, Jesus o advertia com estas palavras: vai, não peques mais, para que não suceda uma coisa pior. Logo, logo estaremos gravando um outro tema em outro vídeo. Fiquem com Deus.